noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é o filme Sua Culpa. Ele é uma continuação direta do Minha Culpa. A nota na IMDb é uma nota razoável, 5.2 de 10, que mostra a história do quê? Continua a história com a Noah, quando ela completando os 18 anos de idade, e aí ela está esperando o Nick chegar, e aí como que a família dela não aprova, né, o William e a Rafaela, que é a mãe dela, não aprova o relacionamento deles, ele chega de última hora, eles acabam transando, depois eles vão ficando mais vezes, até que a Noah começa a ficar irritada com ele. Por quê? Porque ele começa a deixar ela com um monte de chupão e ela fala literalmente que ela não é uma vaca, que ela não é uma mercadoria. E aí com isso ela pega uma caneta e começa a fazer várias coisas nele e depois escreve "Você é meu". Por que é importante essa tatuagem? O Nick também presenteia ela com um colar que tem um coração como presente de aniversário, falando que o coração dele é dela. Até vai indo tudo bem, eles vão se relacionando, vão ficando, só que o grande problema é que como a Noah completou 18 anos, ela quer ir para a universidade. E quando que ela vai para a universidade, ela acaba conhecendo uma colega de quarto, a tal da Briar. Por que a Briar é importante? Porque um dia, quando que o Nick vai lá, que ele acaba adotando um gatinho junto com a Noah, e aí quando que ele está entrando na casa, ele se depara com essa estranha. Por que essa estranha? Porque ele começa a ficar assustado, pessoal. Ele quer de todas as formas sair daquele lugar e a Noah não nota. Ainda mais que ele comete o maior erro, que ele vai pegar o casaco dele, deixa cair o celular e nem nota. Enquanto isso, a gente vai vendo que o Lion, que é aquele amigo dele, conta como eles se tornaram amigos, que o Lion ensinou ele a correr no México e fazer essas apostas e se tornar o líder da gangue. Só que o Nick não está mais focado nisso, ainda mais que o pai dele, os Lesters, eles têm uma empresa de advocacia e ele está trabalhando lá. Até que ele se depara com uma antiga conhecida, que ela era considerada muito feia na época, e porque ela usava aparelho, ela era desengonçada, e ela se tornou uma verdadeira gata, que é toda Sofia. E com isso, o William e a Rafaela vão tentando fazer com que a Sofia goste do Nick. Só que a Sofia é muito respeitosa, ela entende que o Nick gosta da Noah e não vai se intrometendo no relacionamento deles. Só que aí vai acontecendo outras coisas, que é o que, pessoal? Conta finalmente por que o Nick tem tanto medo da Briar. Porque quando que ele vai para Londres, ele lembra da história que ele ficou uns anos atrás com ela, bem antes de ele conhecer a Noah. E aí, devido a um acidente de carro, ela ficou 2 anos internada no hospital. E como eles são magnatas, o avô dele fez com que ela não se metesse na vida dele e deu um sumiço nele, fazendo com que ela não mais perturbasse ele. E a gente vai vendo que a Briar tá querendo se vingar da Noah, ainda mais que ela vê a mensagem no celular dos dois se comunicando, e ela tá louca para prejudicar o namoro deles, porque ela fala que ele é um príncipe no começo e depois vai piorando. E enquanto isso a gente vai vendo que o Lion vai sendo afetado pela riqueza da Jenna, onde que ela esbanja a riqueza dela, principalmente que o pai dela é só dono de uma petrolífera, finalmente falou que o pai dela faz, que a Jenna é a melhor amiga da Noah, aquela conhecida desde criança do Nick. E aí, pessoal, eles vão conversando, só que ele trabalha numa oficina que ele herdou do irmão. E para ajudar o irmão dele, como que ele é um presidiário, ele manda ele fazer uma encomenda, na verdade entregar uma encomenda, que é o que, pessoal? Um pacote de droga, que ele chama o Nick, quando que ele tinha esquecido o celular, ele fala com o motorista passa para ele, e ele chega lá e experimenta e vê que é cocaína. Quando ele descobre isso, ele fica assustado, pessoal. Só que, como eu disse, lembra que o Nick tinha esquecido o celular lá na Noah? O Lion também liga para ela. E aí ela acaba indo nesse bar. Só que nesse bar, pessoal, olha quem é a pessoa que vai ser o receptor da droga. Lembra o Rony? Do 1? Aquele lá que fez a aliança com o pai da Noah para prejudicar eles? Que era o líder da outra gangue? É o irmão dele. E aí quando ele chega lá, começa a meter o louco, falando que está faltando droga, que não está faltando 100 gramas, que o Nick tem que pagar 15 mil euros, se não me engano. E aí a Noah, por incrível que pareça,
pega um copo de bebida, joga no pé de um cara lá que estava enchendo o saco do Nick e eles começam a brigar. Com isso, os três acabam sendo presos e aí o Nick tem que pedir um favor para quem, pessoal? Para a Sofia, que é amiga dele, que consegue tirar eles da cadeia sem que a mídia soubesse. Só que ela fala que ele vai ter que fazer um favor para ela, que é o que, pessoal? Fazer um almoço com os pais dela, com a família dele. Só que quando a Noa vê isso, ela fica enciumada, que ela vê que a Sofia é uma bela mulher, que ele falou que ela era feia pra caramba, essas coisas, tinha chulé. Quando ela vê ele, ela começa a falar um monte de coisa e a Sofia já se tocou que eles têm uma relação de amor, não é só de irmãos. E aí, pessoal, quando a gente menos imagina, lembra a mãe do Nick, falaram que ela traiu o pai dele e também abandonou ele por 10 anos, ela volta e vai tentando se comunicar com o Nick. Só que o Nick não quer papo com ela, ele está completamente magoado. Ainda mais que tem a menininha, a Maggie, que é a filha dela, que ela deixa abandonada, mesmo tendo diabetes, não está nem aí. Só que a Annabelle não é burra, pessoal. Ela consegue chegar perto da Noa e incentivar ela a falar que, na verdade, olha só que bizarro, a mãe dela, a Rafaela e o William não se casaram repentinamente, eles já eram amantes. E sabe o dia que a Noa foi esfaqueada pelo pai dela? Sabe aquela noite? Na realidade, a mãe dela estava com o William, ela estava traindo o pai da Noa. Por isso que quase a Noa acabou sendo morta. E ela não imaginava isso, ela pensou que a mãe dela realmente tinha conhecido esse tal príncipe encantado e se apaixonado por ele, mas não, eles já tinham um caso antigo e a Annabelle tinha as fotos provando. Só que a Annabelle é traiçoeira, pessoal. Ela fala para Noa que ela vai dar uma carta para o Nick explicando toda a situação, que ela pediu à guarda, que na verdade o avô dele que inventou um monte de coisa. E aí ela faz o quê? Ela pega uma escova de dente, pessoal. Essa escova de dente é muito importante. Por quê? Porque mais para frente a gente vê que a Briar vai incentivando a Noa a ficar com um monitor de psicologia, que é o tal do Michael. Ela fala que ele é bonitão, vai tentando mostrar para Briar, só que o grande problema é que o Nick tinha uma reunião muito importante com a Sofia. E aí ele fala, eu vou ficar uns dias lá, você fica aqui na minha casa que o meu avô deu para mim. Quando a gente voltar, a gente vê o que a gente faz, que eu pretendo ficar com você, não sei o quê. Só que quando a mãe vai lá, ela fala que ela não quer que o Nick fique com ela, que ela não vai ficar com ele de forma alguma. E aí ela joga na cara da mãe dela, que ela, no dia que ela foi esfaqueada, ela estava traindo o pai dela com o William. E aí a mãe dela fica magoada. E para ajudar, a gente vê que ela volta para o apartamento, leva o gato lá, o tal do N. E aí o que ela faz, pessoal? Ela começa a fazer um jogo de bebida com o Michael e com a Briar. Só que a Briar, como eu disse, ela é uma pilantra, pessoal. Ela quer ferrar o Nick, custe o que custar, ir até a Noa, né? A amiga dela, coisa nenhuma. E aí ela tá fazendo o último jogo com o Michael. O Nick chega lá, fica todo enciumado porque ela tá bebaça e o cara tentou chegar em cima dela, bem na hora. E aí eles discutem. Ela fala que não está dando certo esse relacionamento deles, que ela quer um tempo. E aí nesse tempo vai ter uma festa comemorativa da empresa dos Lesters. O que acontece, pessoal? A gente vê que o Lyle, como eu disse, ele não tem grana. E ele não quer ficar entregando droga para sustentar a oficina. O que ele decide fazer? Ele decide combinar com o Nick. Ele combina com o Nick para eles fazerem uma corrida clandestina de automóveis de luxo. Só que ele quer que o Nick ajude ele a ganhar a corrida para ele ganhar os 15 mil euros. Só que com isso, pessoal, a Noa e a Jenna percebem. E para piorar, entra o tal do Rony. Sim, ele foi solto nesse mesmo dia e já vai participar da corrida. Só que, como eu disse, o plano era fazer o Leon ganhar, o Lion ganhar. E aí, o Rony, para variar, tá querendo sabotar. E a gente vê ainda que a tal da Briar, aquela lindinha, aquela verdadeira pilantra, liga para a polícia e fala que está tendo um racha clandestino. E aí a polícia vem, começa o tráfego no meio de tudo, começa a maior zona, e aí sobra quem? O Rony, o Nick
a Noah com a Jenna, que a Noah está dirigindo, o carro que ela ganhou também do Nick. E por último, o Lion, que eu, como disse, ele tem que ganhar a corrida. E aí o que eles fazem? O Nick e a Noah prensa o Rony, faz com tudo que ele fique sem freio e ainda solta o carro dele para bater numa viatura de polícia para ele ser pego. E com isso a gente vê que o Lion finalmente consegue ganhar. Só que quando que a gente acha que as coisas vão dar tudo certo, que o Nick vai voltar com a Noah, que eles vão ser felizes para sempre, eles chegam nessa festa da empresa Lester. Então, quando ele chega lá, a gente vê que a Briar vai de convidado da Noah, e ainda para ajudar a Noah, o carro dela fundiu depois daquela corrida, o motor dela fundiu e teve que ser rebocado. Por que é importante isso? Vocês vão entender mais para frente. E aí quando chega nessa festa, a gente vê que a Briar, ela vai até a cozinha, pega uma faca e a gente pensa, pô, ela vai matar o Nick, né? Não, pessoal, ela não mata o Nick, ela faz coisa pior. Ela pega a faca, ela abre a entrada, porque era uma coisa exclusiva, só para convidados. E sabe quem entra na festa? A mãe do Nick, a Annabelle. E quando ela chega lá, ela literalmente solta a bomba. Qual era a bomba, pessoal? Lembra que ela pegou a escova de dente? Ela fez um exame de DNA, onde provou que a Maggie, na verdade, é irmã do Nick, do mesmo pai, é filho do William. Por quê? Porque antes de eles terminarem, eles tinham feito uma viagem até Bahamas. E nessa viagem ela acabou engravidando e tendo essa menininha. E aí quando que o Nick escuta isso, ele fica revoltado. Ainda mais que ela descobre que a carta que a Noah tentou entregar para o Nick, que ela mentiu que foi uma pessoa que entregou qualquer, era ela. E nessa carta, que era escrita pela mãe dele, ele fala que ela não devia ter se metido na vida dele. E aí, para ajudar, eles tinham feito uma promessa que até meia-noite ele daria a resposta se ele ia trabalhar em Londres ou não, porque ele tinha que mudar de país e tudo mais e ficar sem a Noah. E aí ele se vinga como da Noah, ele vai lá, beija a Sophie e vai embora com ela. Só que antes de ele ir embora, a gente vê que o Lion entra no carro e dá um puta sermão no Nick, e fala, mano, eu fiquei brigado 30 minutos com a Jenna e pra mim a minha vida já tinha acabado. Ela é o amor da minha vida, eu não consigo viver sem ela, ainda mais que o pai dela me deu uma oportunidade de trabalho, eu vou fazer de tudo para ficar com ela. E aí ele fala, a Noah também é a mulher da sua vida, você está fazendo uma burrada. E aí, para ajudar, olha o que a Briar faz como ela é pilantra, ela vai abraçar a Noah como se fosse uma amiga e ela rouba a chave do dormitório dela. Com isso, ela pega um táxi e tá maior chuva. Quando ela chega lá, ela tá sem a chave. E sabe quem vai lá resgatar ela? Não é o Nick não, pessoal. É aquele Michael, aquele monitor pilantra, que se aproveita do momento que ela tá frágil. Ele desliga o celular, porque o Nick manda mensagem para ela falando que ela é o amor da vida dele, que ele ama ela, que ele fez uma burrada. Ele desliga o celular, tira aquela correntinha que o Nick tinha dado para ela. Eles transam, e enquanto isso a gente vê que o Nick vai lá, arrebenta a porta do lugar e procura a Noah e não consegue achar ela. Até que a gente vê depois que ele está sentado na chuva, está caindo o mundo. A gente vê que a Noah sai molhada ainda, vem do Nick lá, sentado. Ela passa por ele batido, porque ele já vê que ela acabou de sair do quarto lá do cara, já viu que realmente não vale a pena, ele pega o carro dele, entra, vai embora. Até que a gente vê a cena final, que acontece o quê? Tinha a lápide do pai dela, e na lápide ela acaba indo visitar o túmulo, e ela vê que tem uma mensagem do Nick, escrevendo que ele será sempre a luz no final do túnel dela. E o filme acaba dessa forma. Então vamos agora para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, na minha opinião, o 2, o Sua Culpa, é muito melhor que o Minha Culpa. Eu entendo porque a nota no IMDb dele é bem maior, principalmente que o primeiro é muito romance adolescente, muita coisa mais voltada para adolescente. Nesse segundo, como tem mais cenas de sexo e tudo mais, eles fizeram mais para jovens adultos. Mesmo esquema que eles usaram no 365 dias para conquistar o público que gosta dessas coisas. Só que o que deixou a desejar nesse filme, a história é muito boa, mas o que faltou para mim, na minha opinião, é ter mais cenas de corrida. Tudo bem que aquela perseguição é bem intensa, muito bem feita, e parece que eles tiveram um orçamento bem maior para esse segundo,
mas no resto eu achei que devia ter se focado mais nos carros do que no drama. Mas o resto, na minha opinião, eu achei bem melhor, como eu disse, o final também ficou bem legal, aquele Felizes para Sempre. A gente vê que eles realmente brigaram, você sabe o que vai acontecer no Nossa Culpa que eu não assisti ainda, mas o filme, na minha opinião, é muito melhor que o primeiro. Então, devido a esses motivos, eu dou uma nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos, reconheçam, continuem filmando. Se você gostou, curta, concorda com o Rafa no Facebook. Muito obrigado a todos. Até a próxima.